estratégia fundamental para a conservação de muitas espécies. Os zoológicos modernos trabalham pautados em 4 pilares principais. São eles: a conservação, a educação e o lazer como forma de reconexão com a natureza. Mas, que tal entendermos melhor como eles contribuem para a conservação da fauna baseados nesses pilares? Então vamos lá! Os zoológicos podem ajudar nas seguintes atividades: reproduzindo e cuidando de populações de animais ameaçados de extinção, desenvolvendo técnicas e pesquisas em diversas áreas do conhecimento, colaborando em estudos com pesquisadores e instituições de ensino, compartilhando conhecimentos com a comunidade científica, com outros profissionais da área e com a sociedade em geral, apoiando projetos de conservação de espécies em seu ambiente natural, promovendo a formação de estudantes e profissionais em áreas relacionadas à conservação, proporcionando experiências e ambientes de reconexão para adultos e crianças com a fauna e com a natureza. E, por fim, desenvolvendo atividades que promovam o conhecimento e a valorização da biodiversidade e que inspirem o respeito e o cuidado com todas as formas de vida. Todas essas ações demonstram o papel fundamental que os zoológicos desempenham atualmente para a conservação da fauna e tornam essas instituições importantes aliadas na proteção da biodiversidade. E aí vamos começar aqui a visita então, para vocês conhecerem. O nosso setor ele é dividido em 2 espaços. A gente tem esse espaço aqui que é o espaço de produção de alimentos, onde a gente tem uma fábrica de ração que a gente vai ver. E temos a nossa etapa ali de produção de alimentos úmidos. São bancadas que fazem a confecção de todas as dietas dos animais. E aqui do lado a gente tem o biotério, onde a gente faz a produção de vários animais para alimentação dos animais que a gente cuida. Vamos começar por aqui então? A gente está entrando pela área de saída, tá? Mas na verdade, nesse ambiente aqui é onde a gente faz todo o preparo da alimentação dos animais, né? Então cada uma dessas bancadas, elas têm um grupo específico de trabalho. Então, por exemplo, esse aqui é o Charles, ó. O Charles está aqui na bancada dos herbívoros, né? Então nessa bancada são preparadas as alimentações dos animais herbívoros. Então, a gente pega aqui, por exemplo, esse aqui, por exemplo, é o queixada, né? Então esse bicho ele vai comer aqui folhas, ração, frutas, legumes. Então a dieta ela vai de acordo com o animal, com a espécie e de acordo com a forma que ele está alojado no recinto. Às vezes eles estão em grupo, às vezes eles estão sozinhos. Então a gente faz uma dieta específica para cada situação. O primeiro lote de alimentação sai às 6h30 e ao longo do dia tem vários momentos em que a gente faz a distribuição. E aí cada animal está representado nesse quadro, né? Mas na prática, então, como eu falei, uma bancada de herbívoros, lá na frente uma bancada de aves, ali uma bancada para carnívoros e essas 2 bancadas aqui são bancadas de primatas. Então, aqui no zoológico a comida ela é teoricamente fácil, né? A gente fornece comida do bom e do melhor para ele todos os dias, tem um horário ali como vocês viram. Então a gente precisa pensar em formas de tornar isso mais diverso para o animal. Então uma das formas que a gente faz isso é através dos enriquecimentos alimentares, né? Então a Jennifer é nossa estagiária, ela está ali preparando alguns itens de enriquecimento. Então ela pega a dieta do animal e coloca de uma forma diferente para que ele possa ter diversidade na hora de pegar o alimento. Não ser aquela coisa tão fácil como pegar tudo, botar num potinho e colocar para o animal comer, né? Então isso a gente também faz aqui no próprio setor. Então a gente tem carne, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes perguntam também, vocês trabalham com doação, trabalham com resto, trabalham com sobra, algumas coisas assim. Na verdade não, né? A gente compra todos os alimentos, vocês veem, mesmo a carne, toda ela é inspecionada, ela possui selo de inspeção, nesse caso aqui selo de inspeção federal. Então são todos alimentos próprios para consumo humano que a gente fala, né? A gente não fornece para os animais nada que a gente não comeria. O que a gente acaba fazendo na prática é que existem alguns itens que têm valor de mercado mais baixo. Às vezes, por exemplo, uma cenoura que é muito pequena,
ou uma cenoura que quebrou no processo de produção, ela quebrou na metade. Isso no mercado, para o consumo humano, não tem tanto valor, acaba sendo um produto de menor valor. Então a gente acaba adquirindo esses itens até como uma forma de ajudar na questão de evitar desperdício e mais nos grandes mercados. A gente acaba absorvendo esse tipo de alimento, mas todos em condições para consumo, né? Então, mesmo depois dessa, a gente já tem uma triagem inicial de tudo que chega, aí isso chega, então tá aqui nas caixas, vai ser higienizado e vai para as bancadas. E na hora do preparo da dieta ainda tem mais uma triagem que a gente faz e aí sim vai para os animais. Aqui então, como eu falei, né, a nossa fábrica de ração, a gente está produzindo em média aí de 20 a 25 toneladas de ração por mês, tá? E aí é basicamente isso, né? A gente tem as matérias-primas aqui que vocês estão vendo, então tem o milho, tem a alfafa, o farelo de soja, o farelo de trigo, tem os suplementos, a parte de óleo, suplementação também mineral que a gente tem aqui. E basicamente o que ele faz é misturar todos esses itens em proporções que a gente calcula, que a gente define como sendo as que os animais precisam, né? E aí com todo esse maquinário, a gente tem um misturador, a gente tem uma máquina que forma os pellets propriamente dito, né? Então, o produto final nosso é uma ração, né, como essa daqui. Então a gente tem esse alimento aqui que a gente produz para os animais, né? Então, no final do dia sai isso. Eles misturam todos esses ingredientes e a gente tem uma alimentação balanceada que a gente consegue fornecer para os animais. A gente tem a Malika, que está aqui mais próxima, e a Safira ali atrás. São duas fêmeas. Elas recebem dois tipos de alimentação. Tem a alimentação que a gente chama que é o volumoso, que é a vegetação, né, que é o que vai dar volume mesmo na alimentação, para a gente manter o estômago cheio, porque herbívoros comem muito e o estômago está sempre cheio, né? E tem o concentrado, que é uma ração. No concentrado tem todos os nutrientes que a girafa precisa de fato para viver. Então o concentrado, que é a ração, ele vai nutrir a girafa de fato, né, dá tudo que ela precisa. E o concentrado e o volumoso vai dar o volume necessário dentro do sistema digestório para estar funcionando. Então ela recebe várias vezes por dia, né, a vegetação, e no final do dia vai dar cada uma vai comer em torno de 50 quilos. A vegetação é a sanção do campo, é uma planta que tem muito espinho. As girafas são adaptadas a comer plantas com muito espinho. Na natureza elas comem acácia, que é um grupo de árvores que elas são muito altas, são cheias de espinho e são venenosas. Então a girafa ela é completamente adaptada para comer acácia. Ela é cheia de espinho, então a girafa ela tem a língua preense. Então você consegue ver, ela projeta a língua para fora da boca, pega com a pontinha, enrola e consegue puxar para dentro da boca. Isso permite que ela não precise ficar enfiando a cara no meio do espinho para comer. Outra coisa, a língua dela é muito grossa e se vocês conseguirem observar, a língua dela é azul. Porque como ela fica muito tempo com a língua para fora da boca comendo, ela pode queimar no sol. Então a língua dela é cheia de melanina para proteger do sol. Uma adaptação. Os lábios da girafa são completamente cobertos de pelo até o lado de dentro, para proteger os espinhos também. As narinas são em formato de fenda, então ela pode fechar as narinas para evitar que um espinho entre no nariz. E ela também tem os cílios bem grossos e bem longos para proteger os olhos contra o espinho. Os rins dela são adaptados para metabolizar toda a toxina da acácia, que é o tanino, que tem em grande quantidade, ela tem os rins bem grandes. Isso ajuda tanto a metabolizar essa toxina, como também a poupar água. Tendo um rim grande, ela consegue fazer a filtragem das toxinas do organismo, sem precisar desperdiçar muita água na urina, por ser um animal que é adaptado a viver em clima semiárido, né? Então ela também é eficiente nesse sentido de aproveitar bastante a água.
Tá. Então a Mira ali e a Aisha, a sua criadora. As duas são irmãs de mesma ninhada, né? São filhas do casal que tem no zoológico, né? O Django ele veio da Dinamarca, do zoológico de Copenhague. A Mira teve 2 filhotes em novembro passado, são 2 fêmeas. Oh, meu Deus! Que são as 2 maiores, né? Que são essas 2 que estão aqui. A Aisha em janeiro teve 4 filhotes. As pintinhas, quando eles nascem, que eles são pequeninos, eles são inteirinho pintadinhos. Os filhotes. Aqui eles já começaram a perder as pintas, mas ainda se olhar as pernas dele, o ventre aqui ainda é bem pintadinho. Isso ajuda na camuflagem do filhote, né? Os filhotes têm os seus temperamentos. Isso também faz parte da demarcação de território, né? Os filhotes, eles têm, cada um tem o seu temperamento também. Alguns são mais assustados, outros são mais ousados, né? Isso no futuro, quando eles se tornarem adultos, vai ajudar muito a definir quem é mais dominante, quem é mais submisso, muito baseado nisso. As fêmeas acabam vivendo mais tempo, mesmo em natureza, porque mesmo quando ela está velha, as outras fêmeas jovens ainda caçam e suprem ela com alimento. Agora o macho não, depois que ele perder a alcateia dele, por estar velho, ele não vai conseguir outro, justamente porque ele não tem mais força para tomar a alcateia de outro macho mais jovem. Então ele vai ter que se virar sozinho e vai chegar a um ponto, normalmente entre 12 e 13 anos de idade, que ele não vai ter mais o vigor necessário para caçar. E as presas na África são muito grandes ou muito velozes, né? Então ele precisa estar com o vigor dele 100%. Os filhotes também já estão tranquilos, chegando mais perto também. Esses aqui são mais ousados, tem os que são mais... são naturalmente mais medrosinhos, eles demoram mais para sair de perto da mãe. Que a gente chama de solário, que é uma área onde vai entrar a luz natural, e tem uma outra área fechada aqui dentro, né? Por trás de tudo isso passam 2 corredores, né? Um corredor que a gente chama de canicho, que é por onde o animal anda, e tem o corredor do tratador, o corredor de segurança. O tratador vai andar ali dentro e por ali ele consegue operar todas as portas e observar o animal onde ele está e conduzindo o animal de um lado para o outro, né? O canicho ele sai dali e segue, né? Que é esse corredor aqui, e ele vai até a ilha. Então o animal ele vai e volta por esse corredor aqui. Dentro tem mais portas que o tratador vai fechando essas portas conforme o animal vai passando, né? Inclusive ele pode, na hora de separar os animais lá dentro, né, para cada um ir para o seu espaço, para não chegar todo mundo ao mesmo tempo, ele vai fazendo esse controle. Passou um, ele fecha, os outros têm que esperar. Aí entra no seu espaço, ele fecha a porta daquele espaço, aí vem o próximo e vai liberando um de cada vez, né? Então o tratador pode fechar, se ele tem uma primeira porta lá na frente, ele pode fechar aquela lá e fechar essa aqui, né? Depois que os animais passarem, eles ficam nesse espaço e ele vai. A corujinha do mato que... Olha, tá vendo em cima ali da casinha, ó? Chegar mais perto vai ficar mais fácil de ver. Pintadinhas? Marrom? Isso, uma bolinha ali em cima. E ó, esse carinha aqui tá em cima da casa aqui dá pra ver ele de perfil. É uma corujinha do mato, que é uma espécie nativa, ela ocorre aqui. E todas as nativas que a gente tem, essa e as outras 3, que a gente vai ver ali em cima, são todos indivíduos de resgate. Corujas, elas acabam sofrendo bastante acidentes, às vezes cominha de pipa é comum acontecer, às vezes arame farpado, mesmo edifícios, né, vidro, colisão. O Notus, ele tem 19 anos já, esse é o tamanho dele mesmo. Então as fêmeas são até menores, nas corujas não costuma ter uma diferença muito clara entre macho e fêmea.
Pode ser que sim. Domingo de manhã. Esse espaço super resgatinho. Aqui são dois indivíduos da mesma espécie, que é a coruja orelhuda, que é outra nativa. Mesma coisa, os dois de resgate. E um deles veio do placentezinho aqui. É um macho. É legal que... E essa que é a espécie que ficou famosa no Harry Potter, né? Porque a coruja do Harry Potter. Mas a Edwiges, que é a coruja do Harry Potter, é dessa espécie, né? Ai, que linda. E...